senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. Lá você encontra o feed desse podcast, além das atualizações que a gente produz para o nosso blog, então sempre vale a pena dar uma olhada no conteúdo que a gente produz por lá. É claro que você encontra o Talk to Biz no seu agregador de podcasts preferido. É claro que você encontra o Talk to Biz no seu agregador de podcast preferido. Se você está acostumado a ouvir a sua música e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music, estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2, e Biz, que você nos encontra. E ainda, estamos também com o nosso canal no YouTube. Tem muita gente que gosta de ouvir música e gosta de ouvir podcast pelo YouTube, então busca lá também por Talk to Biz no YouTube que você nos encontra. Além de todos os episódios do nosso podcast disponibilizados nesse canal, a gente tem também algumas produções exclusivas em vídeo. Assina lá, ativa as notificações para acompanhar os conteúdos que a gente está colocando por lá. E hoje a ideia é falar sobre os 4 P's do marketing e o perfil empreendedor. A gente tem no chamado composto de marketing ou marketing mix os pilares ali de um planejamento mercadológico. Seriam os 4 P's, os famosos 4 P's: produto, preço, praça, promoção. E a ideia para esse episódio surgiu a partir de uma reflexão a respeito de quanto, eventualmente, os profissionais podem estar direcionados, naturalmente até direcionados por uma questão de perfil psicológico ou por uma questão de aprendizado ou visão de mundo, mas o quanto eles estariam direcionados a algumas dessas áreas dentro do marketing mix e não a todas elas. E aí eu chamo a atenção para pelo menos 2 tipos de perfis que a gente consegue identificar muito bem, pelo menos nas pessoas com quem eu conheço, com quem eu já convivi, com quem eu já trabalhei, com quem eu já me envolvi de certa maneira para ajudar em algum projeto, e a gente percebe ali 2 tipos de perfis com muita clareza, né? Um perfil mais focado no desenvolvimento da oferta e na comunicação dessa oferta, que eu classificaria como tipo 1, e um tipo de perfil mais focado nos aspectos comerciais, no trade, na venda, que esse perfil estaria mais focado no preço e na praça. Seria o que eu chamaria aqui, classificaria, não é uma classificação minha, tá bom? Não é nenhuma classificação acadêmica, de um perfil do tipo 2. Então é muito comum e muito fácil a gente perceber no mercado esses 2 perfis. Um profissional que vai estar mais voltado para o primeiro e para o 4 P, que seria produto e promoção, e um outro profissional que está muito mais focado em aspectos comerciais, logo ele acaba focando muito mais suas ações e suas abordagens no segundo e no terceiro P, que seria preço e praça. E isso, é claro, também explica o foco e a orientação estratégica das empresas que são comandadas ou direcionadas por esses profissionais. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque alguns estudiosos, quando falam de empreendedorismo, acabam defendendo que o termo legítimo empreendedor deveria ser utilizado apenas para pessoas que são orientadas a desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de novas ofertas, porque isso estaria pressupondo ali a questão da inovação, ou seja, projetos que possuem maior potencial do ponto de vista mercadológico e econômico, pelo menos em tese, são projetos inovadores. E aí esses camaradas que têm esse perfil mais voltado para o desenvolvimento da ideia e para a construção dessa ideia frente ao público, por isso eu estou falando de 2 P's, o produto e o P de promoção, eles estariam mais aptos a serem classificados como empreendedores no sentido estrito, assim, no sentido mais puro da palavra. Mas essa, é claro, é uma classificação que não é absoluta. Eu particularmente tendo a discordar, então eu não acho que só deva ser classificado como empreendedor aquele camarada que está nesse sentido mais puro do termo e que de fato está criando ideias revolucionárias que vão alterar o mundo, alterar a economia como um todo. Até vamos falar já sobre isso, quanto esse tipo de romantização pode gerar algumas distorções. E na realidade, as empresas comandadas por profissionais com perfil 2
que estão mais ligados ali aos aspectos mercadológicos, ao trade, aos canais de negociação, essas acabam saindo em vantagem, de certa forma, principalmente quando a gente fala de um cenário econômico de maior carência, que sempre foi o cenário brasileiro. Hoje a gente está numa situação ainda pior do que o habitual, mas nunca o Brasil foi, de fato, um cenário amistoso com qualquer tipo de empreendimento. Por quê? Por que eu estou trazendo isso? Porque essa orientação aos aspectos comerciais, ao trade, ela vai ter um peso diferente quando a gente fala de economias deficitárias, como é o caso da nossa, e, obviamente, se eu estivesse numa economia superavitária, numa economia onde tem muito dinheiro circulando. Quando a gente vai para uma economia deficitária, uma economia que em alguns casos chega até a ser classificada como uma economia de subsistência, em algumas regiões e alguns contextos brasileiros, obviamente o tipo de negócio que vai ser privilegiado ali, o tipo de negócio que vai ser mais fácil de ser elaborado, montado, é o de prestação básica de serviços e oferta de produtos simples. Por quê? Porque vai exigir um investimento menor, vai exigir profissionais menos qualificados e vão ser propostas sempre mais óbvias, no sentido de que aquilo ali é exatamente o que o consumidor ou o que o mercado está precisando. Não há necessidade de reinventar ou não há perspectiva de qualquer reinvenção. É o feijão com arroz, é o básico, porque é o que as pessoas precisam para aquilo ali girar e é o que o consumidor precisa adquirir. Já as propostas orientadas mais a nível de desenvolvimento da oferta, a nível de inovação, essas propostas que, tecnicamente sim, elas têm maior potencial de gerar resultado, até porque são propostas de maior valor agregado, elas, pela sua própria natureza, elas vão ter condições, vamos dizer assim, mais difíceis em um cenário árido, em um cenário de economia deficitária. Por quê? Primeiro que, se de fato são propostas inovadoras, elas pressupõem um maior tempo de maturação. E aí, maiores investimentos em desenvolvimento, possivelmente em comunicação. Vão exigir também profissionais mais qualificados. E com isso tudo, você cria uma estrutura que precisa de maior acesso a capital. Justamente o que é tão escasso em economias deficitárias, de novo, como a nossa. E aí todos esses elementos que esse negócio de maior valor agregado impõe são justamente aqueles que são escassos em economias subdesenvolvidas. E é por isso que é tão óbvio que a gente vai ver muito mais o segundo tipo de empreendedor prosperando aqui no Brasil do que o primeiro. Mas eu não estou querendo aqui também puxar essa conversa para definir qual é o perfil de empreendedor ideal, né? Porque eu acho que esse nem é o caso, não é o perfil ideal. Mas eu acho que entender esse contexto, ou contextualizar esses perfis dentro do cenário econômico, é importante para que você entenda o potencial de cada projeto e para você entender que tipo de desafio você vai ter em cada projeto. Entre uma pizzaria e uma startup, certamente a pizzaria tem mais chance de vingar em um cenário árido. Baixíssima necessidade de tecnologia, inovação e desenvolvimento. Foco está em produzir e vender, ou seja, coisa direta e simples. E é importante a gente não confundir. Os negócios inovadores, eles têm muito mais potencial para gerar valor, também mais dinheiro. E justamente por essa razão, as atenções normalmente vão estar voltadas mais para esse tipo de estrutura, que inclusive acaba servindo de base para formar as motivações empreendedoras de boa parte dos jovens. Então, normalmente os jovens, quando pensam em empreender, pensam justamente em negócios de alto impacto, aqueles negócios que têm condição de reformular o mercado, de mudar as regras do jogo. E isso também acaba caindo naquele problema da romantização em relação ao empreendedorismo. Então, de novo, não se trata de definir aqui se tem um perfil mais adequado ou menos adequado. Se trata de entender, inclusive, que todos esses perfis são necessários se eu quero ter um projeto de sucesso, se eu quero ter um negócio de sucesso, mas eu preciso entender e contextualizar isso dentro do cenário social, político, econômico, enfim, em que esse projeto, essa empresa está sendo desenvolvida. E eu nem vou entrar aqui no problema do empreendedorismo de palco, ou nessa linha discursiva de autoajuda corporativa que vem, por exemplo, impregnando o LinkedIn, né, e outros canais que priorizam também o debate profissional ou de negócios. Você tem uma extensa utilização desse tipo de narrativa que, na maior parte das vezes, para mim, parece uma narrativa inútil. Mas a verdade é assim, que do ponto de vista da aplicação,
qualquer projeto é uma máquina de vendas. Micro, pequeno ou grande porte, enfim, mas uma máquina de vendas. E eu preciso fazer essa máquina funcionar para que esse negócio, de fato, prospere. Aí, obviamente, que vem uma pergunta, né? Até que ponto o bom desempenho de um projeto depende mais de um perfil ou de outro? Realmente, eu nunca vi qualquer pesquisa sobre isso, talvez exista, mas eu nunca esbarrei com nenhuma pesquisa nesse sentido, mas tendo a acreditar que é a combinação, justamente a combinação inteligente entre esses perfis que vai propiciar o modelo ideal. Mas é claro que, pressupondo que o modelo ideal é sempre difícil de ser alcançado, eu acho sempre interessante a gente ter essa consciência das duas orientações, entendendo que elas dão origem a modelos de negócios diferentes, porque elas pressupõem orientações estratégicas diferentes e elas geram organizações com comportamentos diferentes. Organizações ou voltadas mais a produto e desenvolvimento de inovação, organizações mais voltadas para o trade, para o aspecto comercial, para produção e venda. E embora a idolatria da mídia e a atenção das pessoas acabe sempre direcionada para o lado mais da inovação, do alto impacto, dos negócios disruptivos, isso também gera uma deficiência ou miopia, pois acaba gerando uma busca, por vezes desnecessária, por algo que seja absurdamente diferente. A chamada miopia em relação à inovação nasce disso, uma obsessão por criar algo que seja absurdamente diferente e você acaba gerando uma oferta que não encontra aceitação no mercado. Aí também a gente tem que fazer a defesa, é claro, né, de ambos os lados, porque do ponto de vista do marketing, o diferente é sempre necessário, desejado, pois é a base para o que a gente vem a chamar de proposta única de valor. Então sempre que a empresa está buscando gerar inovação, isso tende a ser muito positivo, porque do ponto de vista do marketing é daí que vai surgir a capacidade de diferenciação, e não dos aspectos comerciais. Vejam que eu não estou tratando de endeusar nenhum perfil, nem outro, nenhum tipo de caminhada, nem outro tipo de caminhada. O que eu estou fazendo é dando os aspectos, tentando aqui pelo menos trazer os aspectos positivos e negativos das duas visões, entendendo, como eu já disse, que o modelo ideal seria combinar isso tudo no mesmo negócio. A gente está falando das vantagens numa economia deficitária para as empresas que vão priorizar os aspectos comerciais, então preço e praça, mas é claro que o potencial maior está nas empresas que priorizam o desenvolvimento de oferta, produto e promoção. Porém, isso pode levar a uma miopia, da mesma forma que o foco apenas no aspecto comercial ou no trade, de novo, preço e praça, também leva a empresa a se engessar em uma série de aspectos. Portanto, de novo, não é um perfil é melhor ou pior do que o outro. Vamos apenas entender o que eles geram de benefícios e, eventualmente, de dificuldades. Então, voltando aqui, é óbvio que a inovação é desejada, porque do ponto de vista do marketing, ela é a força maior ali que vai movimentar a economia e vai fazer com que a empresa ganhe diferencial competitivo em relação aos demais players de um mercado, mas é preciso que a gente tenha consciência para entender que esses modelos serão sempre mais improváveis em economias deficitárias como a nossa, embora o noticiário sobre negócios possa corriqueiramente passar uma outra impressão, né? Passar de que o mundo é movido a startups, o mundo é movido a empresas que se tornam unicórnios, a empresas que conseguem aportes milionários ou bilionários em pouquíssimo tempo, quando isso na realidade é um contexto muito específico, muito micro, normalmente habitado por pessoas, por indivíduos que são muito competentes tecnicamente, é óbvio, mas que eles já vêm de uma realidade superavitária, porque o Brasil possui muitas realidades dentro de uma realidade maior. Então é óbvio, quando eu falo que a economia brasileira, no geral, ela é deficitária, é uma economia subdesenvolvida, mas você tem os chamados polos de excelência ali, você tem pontos ou contextos dentro do território nacional onde você de fato parece estar em outro país, onde você parece de fato estar em outro mundo, porque são contextos ali superavitários, onde você tem muito dinheiro circulando. Então na prática mesmo, acaba se explorando demais na mídia um aspecto
do perfil empreendedor, como se esse fosse o único perfil do empreendedor válido, porque ele gera em maior impacto social. Agora, não necessariamente. No volume, as empresas com negócios de menor valor agregado, mas que são negócios também importantes, que são negócios essenciais, que encontram o seu espaço na prestação de serviços simples, na venda de produtos de menor valor, produtos mais corriqueiros, mas ainda assim elas encontram o seu espaço, e no volume elas também geram um impacto muito grande. Por isso é importante que a gente tenha essa percepção. Acho válida e acho importante essa reflexão para que a gente seja sempre capaz de analisar modelos, perfis, orientações estratégicas e o cenário macroeconômico de uma maneira correta, entendendo que essas coisas vão estar sempre interligadas. E daí, até do ponto de vista estratégico, se você está num cenário de competição, é muito mais fácil até você entender a movimentação do outro e entender os próximos passos do outro, se você entende o tipo de perfil comanda aquela empresa ou o tipo de cultura corporativa que foi criada a partir desse perfil, que vai nortear as decisões daquela empresa. Nesse sentido, você está mais apto até para propor estratégias, para atuar nesse cenário de competição, porque você entende os perfis e entende quais são os caminhos naturais ou os caminhos mais óbvios, mais comuns dentro de cada perfil de atuação. E isso nos ajuda, é claro, a ter mais clareza de visão sobre os desafios, perspectivas e possibilidades de cada projeto. Se a gente está aqui para entender a dinâmica de negócios, entender essa questão do perfil e entender o quanto ele está mais orientado a uma parte do marketing mix ou a outra parte, uma outra esfera do marketing mix, é fundamental para a gente entender como uma empresa funciona e como ela pode performar, o que ela vai ter de dificuldade, o que ela vai ter de desafio, o que ela vai ter de vantagem pela frente. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. Me adicionem, mandem perguntas, mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de temas, é sempre muito bacana e positiva essa troca. O nosso podcast está aí disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você está acostumado a ouvir a sua música e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, também estamos por lá. Você, claro, pode ir direto na fonte, anchor.fm/talktobiz, para puxar por lá o feed do nosso podcast, ou vai nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Lembrando sempre que também estamos no YouTube, todo o conteúdo do podcast está lá, além de algumas produções exclusivas em vídeo. Tem pouca coisa ainda em vídeo, mas a gente está se organizando aqui para produzir mais conteúdo nesse sentido, para abastecer o nosso canal no YouTube. Sempre importante, né, o meu pedido de todas as edições, se você acompanha o nosso conteúdo, gosta do nosso conteúdo, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar aí nessa corrente do bem, compartilhando bom conhecimento sobre marketing, sobre negócios, sobre gestão, sobre estratégia e inovação, para um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.